Muito bem, então seja bem-vindo a esse primeiro vídeo, essa primeira aula de gestão de tráfego para lançamentos digitais. Mas ao longo aqui dessa série de vídeos, tu vai perceber que não é apenas a gestão de tráfego para lançamento, tem também a parte da estratégia. Não tem como eu falar de gestão de tráfego para lançamentos digitais sem citar as estratégias. Parte da gestão de tráfego, ela se une muito ali com a estratégia. Então, vai acabar que eu vou ter que falar de estratégia também, tá? Mas eu não vou aprofundar muito na estratégia, eu não vou aprofundar muito no que tem que ter o CPL1, o que tem que ter o CPL2. Isso aí vai ficar para uma outra aula que eu não faço ideia de quando eu vou gravar. O meu objetivo aqui é elucidar e clarear e dar vamos dizer assim, um mapa, né? Desenvolver um mapa aqui de como é que tu faz a tua gestão de tráfego do teu lançamento digital, tá? Eu me chamo John Thomas, eu tenho 31 anos e faço tráfego para lançamentos digitais já faz 2 anos, 3 anos, de forma consistente, tá? Todos os lançamentos de qual eu participei, eu estive muito próximo ali da estratégia. Então, nas tomadas de decisões, eu sempre era consultado, né? Então, atuando mesmo como um head de tráfego, a pessoa que faz, cria as estratégias de tráfego, decide o orçamento, quanto que vai investir em cada lugar, né? Desenha a estratégia de tráfego, mas também contribuindo sempre ali na estratégia, na tomada de decisões. Tá joia? Então, agora que eu resolvi já essa parte aí de prova social, né? Né? Múltiplos, 5 dígitos, 6 dígitos, né? Aquela coisa toda, tá? Então, vamos lá para a primeira parte aqui da nossa aula. Eu vou compartilhar a minha tela. Essa primeira aula então, planejamento estratégico e financeiro do seu lançamento, tá? Então, a parte mais importante do teu lançamento é, sem dúvidas, a fase 1, que é a fase de planejamento, né? Eu costumo dizer que quando se tu tem você vai fazer uma viagem, sei lá, tu vai viajar para Itália, tá? Tu vai viajar para Itália e tu vai chegar lá em Milão e tu não vai deixar para decidir quais são os pontos turísticos que tu vai visitar, chegando lá. Ah, onde é que a gente vai agora? Ah, eu vou para lá. Para onde que a gente vai agora? Não, tu faz um roteiro, né? Tu sabe exatamente em quais pontos tu quer ir, né? Se tu quer ter mais produtividade, tu quer ser mais econômica, etc. Então, o lançamento é a mesma coisa. Então, a parte mais importante do teu lançamento é a primeira parte, a fase 1, a fase de planejamento, tá? Então, eu juntei aqui planejamento estratégico e planejamento financeiro do teu lançamento, tá? Então, o primeiro ponto aqui que eu quero, que eu quero colocar aqui é que você deve ter uma organização, tá? Do teu lançamento. Para isso, a gente utiliza algumas ferramentas, né? Então, tu precisa utilizar ferramentas de produtividade. Por exemplo, eu uso o Trello. Gosto de utilizar o Trello porque eu consigo ali, para mim é fácil. Existe o Notion, existe outras ferramentas de produtividade. Eu utilizo o Trello porque eu já aprendi a mexer, já tô, sabe, me atende muito bem, né? Mas tu pode ficar aí à vontade para utilizar. E por que que é importante utilizar uma ferramenta de produtividade? Porque toda vez que tu tem que utilizar o teu recurso da memória para lembrar de fazer alguma coisa, tu tá perdendo produtividade. Porque é impossível a gente lembrar de tudo. Então, toda vez que tu tem uma função que tu tem que executar, né? A gente está falando aqui da primeira fase do lançamento, que é a fase de planejamento. Existem as outras fases, que eu já vou detalhar aqui quais são as outras 6 fases do lançamento. Então, se tu não tem uma ferramenta de produtividade para tu te guiar e saber exatamente quais são as etapas, as tarefas
mais importantes na ordem que tu tem que executar, com toda certeza o teu lançamento ele vai falhar, ele não vai sair um bom lançamento, tá? Então, organização e utilizar uma ferramenta de produtividade como o Trello é fundamental aqui, tá? Vamos então aqui para o segundo ponto, que é gestão da equipe. Gestão da equipe. Eu não sei qual é a fase, eu não sei qual é a fase que tu hoje que tu se encontra, se tu faz tudo sozinho, se tu tem algumas pessoas que te ajudam no teu lançamento, enfim. Aqui, se tu faz tudo sozinho, ou tu tem uma equipe pequena, ou tem uma equipe grande até que te ajuda no teu lançamento, aqui é a hora de tu atribuir as funções da tua equipe. Então, tu vai sentar com a tua equipe e tu vai atribuir a função. Ó, tu vai ficar responsável pelo tráfego, tu vai ficar responsável pela parte de social media, tu vai ficar responsável pela parte de edição de vídeo, é tu que vai criar as páginas. Então, tu vai atribuir as funções da tua equipe, tá? E aqui a gestão de equipe e aqui com o ponto 2 e ponto 1, eles estão conectados. Porque uma vez que tu tenha uma ferramenta de produtividade e tu tenha bem definida a tua gestão da tua equipe, lá dentro do Trello tu consegue marcar as pessoas da tua equipe. Então tu vai ter lá uma coluna edição de vídeo. Quem é a pessoa responsável por editar os teus nuggets, né? Lá tu vai subir o arquivo do conteúdo raiz, o editor de vídeo vai lá, vai baixar o conteúdo raiz, vai fatiar lá os nuggets e vai importar para dentro do teu Trello, tá? E aí não sei se é tu ou teu social media, vai pegar aquele vídeo, aqueles nuggets, vai baixar e vai agendar na tua rede social, tá? Então, independente se tu tem equipe ou se tu faz tudo sozinho, tem equipe ou faz tudo sozinho, aqui no Trello tu vai atribuir a pessoa responsável por executar aquela função. Terceiro item, que é as 7 fases do lançamento. Tá? Algumas pessoas dizem que são 4 fases, outros 5 fases, outros 6 fases. Eu cheguei, né, assim, de forma didática e da minha própria organização, eu digo que um lançamento ele tem 7 fases, tá? São fase um, planejamento, que é o que a gente está fazendo nesse exato momento, tá? Estou te ensinando aqui como tu realizar o planejamento do teu lançamento. Essa é a fase um. Depois, fase 2, que é a fase de captação de lead. Perdão. Minto. A fase de distribuição de conteúdo. Fase de distribuição de conteúdo. Fase 3, aí vem sim a captação de lead, captação de lead. Fase 4, fase de antecipação, tá? Antecipação do evento. Fase 5, a fase do evento, fase do evento. Fase 6, a fase de oferta, né? Aqui é a fase, aqui, né, o pessoal fala de remarketing, né? Sim, aqui está o remarketing, certo? Ó, aqui está o remarketing, certo? Tá o remarketing. Só que a remarketing de quê? A remarketing de antecipação, ali, avisando que as aulas do seu CPL vão acontecer. A remarketing de evento, o remarketing das aulas no ar, né? Ou remarketing das inscrições abertas. Então, para não ter confusão, eu destrinchei o remarketing nos 3 momentos do lançamento, que é a fase de antecipação, que é a fase que a gente vai avisando as pessoas que o evento faltam tantos dias para começar. A fase do evento, que é as aulas no ar. Então, ó, a aula um está no ar. Clique aqui e assista, né? E a fase de oferta, que é a fase de inscrições abertas. Assim que tu abre o carrinho do teu lançamento, tu manda um anúncio para as pessoas dizendo que as inscrições estão abertas. Vai lá usar lá o efeito de tsunami lá, vai lá, ó, inscrições abertas com R$ 1.000 de desconto, entendeu? Então, e a fase 7 que é a fase de, e a fase 7 que é a fase de debriefing. A fase de debriefing. Então,
Agora aqui, depois de estar aqui, ó, desenhado as 7 fases do lançamento, tu vai fazer algo que é o que diferencia a pessoa que está iniciando da pessoa que já está mais avançada nos lançamentos. Que é assim que o teu lançamento termina, tu já está planejando o teu próximo lançamento, tá? Então, para tu fazer lá o montinho, montão, né? Investir, faturou, reinveste, pegar parte do faturamento, reinveste. Para esse sistema ele funcionar, depois que tu faz o lançamento, tu não fica pensando assim, agora eu tenho que fazer meu próximo lançamento, agora eu tenho que me planejar para fazer agora quando é que eu vou fazer? Não, isso aqui, isso aqui já tem que estar. Ó, em 2023 eu tô com os meus lançamentos do ano inteiro já agendado. Então, todas as datas já estão agendadas. Então, eu já sei exatamente quando que começa a distribuição, quando que começa a captação, até o final do ano. Entendeu? Daqui a pouco a gente vai fazer um agendamento para os próximos 5 anos. Se a gente quiser fazer isso, a gente faz isso. Entendeu? Não tem necessidade. Para projetar daqui a 5 anos, não tem necessidade. Mas do ano, é fundamental que tu tenha. E tu ter certeza disso, para esse ciclo ele, é, ele fechar certinho, tu tem que ter bem desenhado aqui as 7 fases dos lançamentos e saber quando que um termina, o outro começa, né? Tá vendo que não tem como falar de gestão de tráfego para lançamento sem falar de estratégia? Não tem como falar, né? Eu tenho que falar um pouco de estratégico para poder o tráfego começar a fazer sentido. Então, se isso aqui é novo para ti, se isso aqui é novo para ti, se tu nunca viu isso aqui, tá? Deixa aí um likezinho, deixa um comentário aí para eu saber que esse conteúdo está sendo diferente, está agregando valor para ti, beleza? Então, vamos lá então. Depois disso, vamos para o ponto 4 aqui, que é, estou colocando o if, né? 4, que é definir, definir, definir as datas do teu lançamento. Então, quantos dias? Então, definir as datas do teu lançamento, tá? Então, quando que começa a tua distribuição de conteúdo, tá? Quanto tempo de distribuição de conteúdo tu quer fazer, tá? Quando que começa a tua captação de lead? Diz aqui para mim, até esse exato momento, tu estava sofrendo com esse A que estava aqui, né? Tu tava, nossa, quando é que ele vai ver que tem um A ali? Meu Deus, eu não aguento mais de ver aquele captação ali, né? Tá, eu já aliviei agora teu estresse, teu problema, tá? Agora a gente segue a aula aqui. Ponto 4, definir as datas do teu lançamento. E vou a mais, as datas das fases do teu lançamento. Então, tu tem que ter bem definido aqui no teu calendário quando que vai ser executada cada uma dessas fases aqui, né? Aqui eu considero do 2 até o 6, porque isso aqui quando realmente o lançamento acontece. Essa aqui é a parte de planejamento, essa aqui é a parte de projeção para o próximo lançamento. Debriefing, tu vai pegar os dados, né? Vai ver quanto faturou, quantos leads foram gerados, vai comparar com o lançamento passado e, e aí vocês vão tomar decisões, né? Na fase de planejamento para o próximo lançamento. Tá vendo que, então, uma fase está conectada com a outra e dessa forma começa a engatar um lançamento atrás do outro, é dessa forma. Tu quer engatar um lançamento atrás do outro, é dessa forma, tá? Se tu não fizer desse jeito aqui, então, quando a gente vai fazer um lançamento? Aí passou aí 2, 3 meses aí, tu não fez outro lançamento, tá? Então, definir as datas do lançamento de cada uma das fases. Então, quando é que vai começar a fase de distribuição de conteúdo, tá? É, de quantos dias vão ser, né? Como é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu vejo que, ó, a captação de lead começa quando? A captação de lead vai começar a tal dia. Tu tem que contar aí pelo menos 30 dias antes para tu começar a distribuição de conteúdo, tá? Vão ser 4 semanas de distribuição. Eu já fiz distribuição de 60 dias, eu já fiz de 30 dias, eu já fiz de 2 semanas, eu já fiz distribuição com.
tem que ver o que, que vai funcionar melhor no teu lançamento, tá? Então, dependendo de qual a frequência que tu quer lançar, dependendo com qual frequência tu quer lançar, tu vai acabar diminuindo o tempo de distribuição, tá? Se tu não quer fazer muitos lançamentos durante o ano, tu pode aumentar o prazo de distribuição de conteúdo. O ponto importante é qual? Tu nunca para de distribuição de conteúdo. Distribuição de conteúdo nunca para. Por quê? Porque é como tu vai criar a tua casinha de tijolo, tá? Então, se tu não está distribuindo conteúdo, tu não está gerando público, tá? Tu tá criando uma casinha de palha, de madeira, que qualquer ventinho pode levantar tua casa e destruir tua casa, tá? Então, quando tu tá distribuindo conteúdo, tá? Quando tu tá distribuindo conteúdo, tu tá gerando público lá no, na tua ferramenta. Vamos usar o exemplo do Facebook Ads, tá? Né? A próxima aula é a aula de distribuição paga de conteúdo. Eu vou aprofundar mais essa informação, esse conteúdo aqui, porque ele é fundamental para a estratégia de lançamento. É imprescindível que tu distribua conteúdo, beleza? Então, então tá. Sobre aqui, feito o parêntese, né, sobre distribuição de conteúdo, vamos voltar aqui para as datas, a definição de datas. Então, tu vai definir quando é que começa a tua distribuição e quando que acaba, quando que começa a tua captação de lead, né? Então, tu vai definir quantos dias vão ser a captação de lead. Vão ser de 15 dias, vão ser de 20 dias, vão ser de 30 dias. Quantos dias vão ser, tá? Eu já fiz captação de lead de vários períodos diferentes. Eu já fiz de 7 dias, eu já fiz de 14, eu já fiz de 21, de 23, de 30, de 35, de 45. O que que eu vi que dá mais resultado? Por incrível que pareça, de 20 a 23 dias de captação de lead, é o que mais dá, eu vejo que dá mais retorno, assim. É um bom tempo para eu conseguir otimizar as campanhas, se bem que quando quando é um projeto onde eu estou lançando já de forma consistente naquele projeto, eu já descobri quais são as campanhas que tem mais que otimizam mais rápido. Minhas campanhas já estão otimizadas, então eu só preciso duplicar as campanhas, modificar alguma coisa ali no criativo. O criativo ele fica saturado, né? Então, a cada lançamento tem que fazer alguma alteração, mexer um pouco ali na imagem, no vídeo, mexer um pouco na headline. Eu já faço, a campanha já começa otimizada. A campanha já começa no custo por lead ideal. Só que isso é o quê? Isso aí é um histórico de vários lançamentos, né? Então, depois de fazer aí 5, 6 lançamentos no projeto, eu já entendi, já encontrei a otimização aonde eu consigo captar o número de leads no custo por lead ideal que eu quero captar, tá? Só que se é os teus primeiros lançamentos, ainda tu não conseguiu identificar bem a página de captura, qual é a copy, qual é a headline, qual é a promessa, a Roma, que tá mais atrativa, que tá mais conectando ali com o avatar, ele tá convertendo, qual é o criativo lá, o Michael Jordan, qual é o criativo campeão. Então, isso são otimizações que se tu deixa para fazer uma captação de lead de 7 dias, tu não vai dar tempo de otimizar. Então, tu vai estar ali gastando uma verba violenta, gerando um dado violento, então tem que ser muito bom na tua otimização. Então, qual é o insight aqui? Quanto menos dias de captação, mais fera tu tem que ser na otimização do tráfego. Porque tu tem poucos dias para otimizar a campanha e começar a captar lead certo, no custo por lead ideal. Então, se tu não tem ainda muita manha do tráfego, minha recomendação é estique mais o tempo de captação, para tu conseguir investir uma verba menor e tu gerar dados mais lentamente. Só o único ponto de atenção aqui, se tu deixa para fazer uma captação de lead de muitos dias, 35 dias, 40 dias de captação de lead, a pessoa que está se inscrevendo lá no dia 1, 2, 3 e 4, quando chegar lá no dia do evento, ela nem lembra mais do evento, sabe? Já aconteceu tanta coisa assim que ela tipo, nem lembra mais que eu estava nesse evento. Então, tem que ver aí o tempo que tu fica mais confortável. Nem fique tão longe do evento e nem tão curto que não dê tempo de tu otimizar a campanha. Beleza? Ó, de novo, essa aqui vai ser uma aula também
sobre captação de lead. A gente vai aprofundar mais. Mas então, eu dei só uma pincelada aqui naquilo que é mais 80/20 aqui na captação de lead, tá? E aí, ok, aqui a antecipação do evento. Então, ali, tem duas formas que tu pode fazer aqui a antecipação. Tu pode, é, tu pode começar a programar para assim que a pessoa começar junto com a captação de lead, tá? Então, tu faz um criativo que diz assim, ó, evento começa dia tal, tá? Então, junto com a campanha de captação, tu já cria tua campanha de antecipação com o criativo lá rodando, dizendo que o evento vai começar na data tal. Ou tu pode fazer de um jeito que eu já fiz também, que funciona também. 7 dias antes de começar o evento, tu já começa a rodar um criativo. Faltam 7 dias, faltam 6 dias, faltam 5 dias, tá? Beleza. Parte do evento, então, vai definir quando é que começa o evento, se é PL1, se é PL2, se é PL3, vídeo de evento. A fase de oferta, quando é que começa a fase de oferta. E aí, ok, tá? Então, ponto 4, definir as datas do lançamento. Eu fiz vários parênteses aqui para falar um pouquinho aqui da fase de distribuição, captação e antecipação, mas a gente vai aprofundar isso nas próximas aulas, beleza? Então, vamos lá. Depois de definir as datas, ponto 5. Ponto 5 é identidade visual do teu lançamento. Eu já fiz lançamentos onde a cada lançamento a gente inventava uma identidade nova para o lançamento. Até que eu cheguei numa identidade visual que eu vi que os resultados estavam tão bons que eu mantive aquela identidade visual. Então, cara, eu vou manter, porque eu tenho medo de mudar a identidade visual e os resultados piorarem. O custo político ficar mais caro, menos pessoas com interesse no evento. Então, eu cheguei numa identidade visual que, ok, tá? Se for para mudar, eu vou fazer testes AB para tentar, para ver se uma nova identidade visual ela melhora os meus resultados, tá? Mas por que que é importante? É importante, sim. É importante ter uma identidade visual daquele evento, fazer uma logozinho do evento, a jornada, não sei do que lá. Vai lá no Canva, lá, abre o Canva, faz lá uma logozinha e usa, porque isso é um fortalecimento de brand do teu lançamento, tá? Aquela imagem, com aquelas figuras, com aqueles desenhos, vão ajudar o teu público ali a memorizar o teu evento, né? Então, quanto mais, não precisa ser algo profissional, tu não precisa sair contratando aí um web design para fazer isso, aliás, um design para fazer isso. Se tu pode contratar um design, maravilha, ótimo. Eu recomendo que tu faça isso. Mas se tu não tá no teu momento de contratar um design, tu consegue fazer sozinho isso no Canva, tá? É possível fazer isso no Canva sozinho. Beleza? Eu não sou designer e eu faço dos lançamentos que eu participo, tá? Porque eu gosto também de fazer, sabe? É uma coisa que eu me divirto fazendo, mas é legal ter, tá? É legal ter. Pelo menos para fortalecer ali a memória da tua audiência, que aquele evento é único, né? Então, se tu faz de qualquer jeito ali, é só mais um evento. Agora, se tu capricha ali um pouco ali na, na, no design ali, na identidade, isso fortalece a tua marca e fortalece o teu lançamento. Beleza? Então, tá. Ponto 6, criação, criação de públicos. Agora vamos começar a entrar um pouco mais na gestão de tráfego aqui, tá? Criação de públicos personalizados, tá? Então, precisa atualizar os teus públicos, né? Precisa criar, né? Claro, né? Se tu não tem atualizado, nem atualizado, primeiro precisa criar os teus públicos. Então, criar lá os públicos de quem visualizou a tua página de inscrição, a tua página de obrigado, a- públicos de envolvimento, tá? É, só uma coisa bem importante aqui. Eu não vou abrir aqui o gerenciador e não vou aqui mostrar aonde que cria público, como é que coloca a nomenclatura do público. Essas alturas do campeonato, depois de tantos anos aí, Sobral, uma galera falando de tráfego, eu acho que não tem necessidade de vir aqui mostrar, né? Porque tu dá aí um YouTube aí, tu encontra inúmeros tutoriais
como faz isso, né? Se tu já não sabe fazer isso. Então, eu não vou aqui abrir o gerenciador aqui e te mostrar, tá? Porque acredito eu que tu já sabe fazer isso. Tem tutorial no YouTube, mas se tu quiser me ajuda para fazer isso, precisa de ajuda, aqui embaixo desse vídeo tem um link que tu vem falar comigo no WhatsApp. Então, me manda no WhatsApp lá, ô John, ó, preciso de ajuda aqui, não domino muito a ferramenta, me dá uma mão aqui, tá? Manda uma mensagem lá que eu te ajudo nessa parte aí. Então, criação de públicos personalizados, atualização deles. Então, por exemplo, agora, eu estou, na semana que vem, eu vou começar uma captação de lead para o próximo lançamento. O que que eu vou fazer essa semana? Eu vou atualizar meus públicos de vídeo. Eu preciso incluir dentro do meu público lá de visualização de vídeo de 95% nos últimos 30 dias, eu preciso atualizar a distribuição que eu estou fazendo agora. A distribuição, eu preciso atualizar aquele público. Porque, poxa, eu gastei um tempão aqui, gastei tempo e gastei dinheiro para distribuir meu conteúdo lá, eu fiz certinho lá a distribuição de conteúdo, coloquei lá uma verba para público quente, público frio, conteúdo raiz, conteúdo Nutella, pô, eu fiz lá uma distribuição profissional. E aí chega no dia do lançamento, de começar a criação de lead, eu não atualizei os públicos de vídeo. Ou seja, todo o investimento que eu fiz em distribuição eu joguei fora, né? Não joguei fora porque eu não vou perder aquela inteligência, mas para aquele lançamento, para aquele próximo lançamento, eu vou perder. Então eu preciso atualizar meus públicos. Então isso aqui é super importante. Fechou? Então a gente vai agora para o sétimo item aqui, sete ponto aqui, que é definir, definir o orçamento, definir o orçamento do teu lançamento, tá? Definir o orçamento do lançamento. Eu gosto de utilizar uma planilha no Google Sheets, né, uma planilha de Excel, para fazer essa distribuição, porque é muito mais produtivo, muito mais eficiente do que utilizar uma planilha. Consegue fazer lá a distribuição, as porcentagens direitinho, muito mais eficiente do que eu fazer no bloco de notas, aqui no papel. Mas se tu quiser fazer no papel, não tem problema. Eu, eu só acho que com a planilha tem menos chance de errar também na tua divisão, tá? Então, vou colocar aqui, planilha Google Sheets. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, para ti, né, a minha planilha do Google Sheets, tá? Então, é essa aqui a planilha que eu utilizo para dividir o meu orçamento nas minhas fases, tá? Então, como é que funciona? Aqui eu tenho o orçamento, aqui são as fases do lançamento, aqui são as porcentagens em cada uma das fases, e aqui acima é o valor total do meu lançamento, tá? Essa divisão aqui, ó, de 24%, 58%, 6%, 6%, 6%, foi, foi a porcentagem que mais deu resultado aqui para o lançamento, para esse projeto que eu trabalho, nesse projeto que eu estou trabalhando aqui, devido ao o baixo investimento que eu tenho para investir nesse lançamento, tá? Então, se eu tivesse mais verba, talvez ou provavelmente eu iria distribuir essa verba de maneira diferente. Como minha verba não é muito pequena, eu cheguei nessa divisão de porcentagem aqui, tá? Então, vamos supor que eu tenha R$ 10.000, opa, tem um zero a mais. Eu tenho R$ 10.000 para investir no meu lançamento, tá? É o meu orçamento total, tá? R$ 10.000. Parte desses R$ 10.000 tem que ir para distribuição de conteúdo, parte tem que ir para a fase de convite, né? Captação de lead, tanto faz, captação, lead, toda a sua captação para não avançar ali. Captação de lead na fase de antecipação, fase de evento, tá?
Aí, o que acontece? Ao preencher isso aqui, automaticamente, essa porcentagem, ela já distribui aqui nas fases, tá? Esse aqui em cinza é o meu controle. Só para eu saber que esse número de porcentagem aqui corresponde ao 100%, que dá o 10 mil. Porque às vezes, na hora de mexer aqui nas porcentagens, pode ser que tu acaba mexendo aqui no 100% e aí tu acaba, no final das contas, tu vai acabar investindo menos do que tu deveria ou investindo mais do que tu deveria, né? Então aqui eu coloquei esse cinzinho aqui para ter certeza que toda vez que eu alterar nas porcentagens, eu vou respeitar o 100%, tá? Aí tá. Feito isso, a gente vem aqui para a parte do lado aqui da planilha, que é a divisão do orçamento nas plataformas, tá? Então vamos lá. Plataforma, Facebook Ads e Google Ads, tá? Vou aí tomada de decisão. Isso aqui é o papel do head de tráfego, tá? Então, o head de tráfego vai falar o quê? Vamos investir metade do orçamento no Facebook e metade do orçamento no Google. Por que isso, gestor de tráfego? Ah, porque de acordo com os resultados aqui, eu estou vendo que as nossas vendas estão vindo mais do Facebook e do Google, tá? De igual para igual. Vamos investir 100% do orçamento no Facebook. Como assim? Tu vai investir 100% no Facebook e o Google tu não vai investir? Olha, mas de acordo aqui com os dados, eu estou vendo que as nossas vendas estão indo para o Facebook, tá? Eu recomendo que a gente utilize só o Facebook por enquanto. Até porque a verba não é muito grande e não tem por que a gente desperdiçar dinheiro numa plataforma que não está gerando venda. Até a gente capta um pouco de lead lá, mas venda mesmo, que é o que importa, não está gerando. Ah, entendi. Então realmente, vamos ir só de Facebook Ads. Esse é o papel do head de tráfego, tá? Ele informar a equipe, o time, o estrategista, o expert. Eu vou considerar aqui, então, 100% do investimento no Facebook Ads, só para a gente, de maneira didática aqui, tá? Para não ficar muito complexa a explicação. Mas, isso aí vai de acordo da tua realidade. Quero botar 80% aqui, 20% aqui. Quero botar 70 aqui, 30 aqui. Ou 70 aqui. Isso aí é o teu gestor de tráfego que tem que te dizer essa informação. Ele tem que te falar, ó, aonde mais está gerando vendas? Aonde está gerando mais vendas? Está gerando mais no Facebook, mais no Google? Aonde que está gerando mais vendas? Tá? E baseado nessa informação, vocês vão tomar uma decisão aqui, uma decisão estratégica aqui, tá? Então eu vou considerar 100% do investimento no Facebook Ads, beleza? Então, botei 100% no Facebook Ads. Importante, tá? Fase de convite. Fase de convite. Então, é essa fase aqui. Então, 100% do investimento ele vai trazer para cá. 5.800. Foi a fase lá que correspondem aos 58% da verba total, beleza? Diário. Quantos dias vão ser a tua captação de lead? A captação de lead vão ser de quantos dias? Vão ser de 15? Aqui eu coloquei 15. Por quê? Porque nesse lançamento aqui, acabou que a gente acabou que fez uma captação de lead de 15 dias. Então, não vão ser de 15, vão ser de 21 dias. Então, tu vem aqui e modifica para 21 dias. Então, diariamente, tu tem aí R$ 276 por dia para investir em captação de lead no Facebook Ads, tá? E aqui, a data de início da captação e a data de fim, tá? Então, como lá no ponto anterior lá, tu já tinha definido a data, tu vem aqui, tu vai ajustar a data de início e a data de fim que correspondem a 21 dias de captação de lead, beleza? Vamos lá. Agora, vamos dividir a fase de distribuição, tá? Nesse exemplo hipotético, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo 100% do investimento em Facebook Ads, então eu vou colocar 100% em captação de lead, né? Então eu vou colocar 100% do investimento na fase de distribuição de conteúdo também. Porque se eu não vou captar no Facebook no Google Ads, por que eu vou distribuir conteúdo no Google Ads, né? Essa é a minha explicação.
Agora, beleza, mesmo que eu não capte, mesmo que eu não esteja captando lead no, 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 no Google Ads, é importante eu criar base, é importante eu criar público, né? Para aumentar meu branding. Então, faz sentido também. Agora, quem vai bater o martelo aí é a tua verba disponível. Se tu tem verba disponível para investir, beleza. Se tu não tem, tu vai ter que decidir, eu vou colocar onde? Vou colocar no Facebook, vou colocar no Google, tá? Para efeitos didáticos aqui, eu vou colocar 100% do investimento de distribuição no Facebook Ads. Então, 100% corresponde aos mesmos 2.400, tá? Aqui, ele está dando R$ 114, porque ele está considerando uma distribuição de conteúdo de 21 dias. E aí, mesma coisa. Tu vai voltar lá no passo anterior lá e tu vê quantos dias eu defini que seria a minha distribuição. E aí tu vem aqui e tu ajusta. Pum. Base de antecipação, né? Já entendeu já, né? Qual é o conceito. Mesma coisa, tu vai colocar aqui o percentual, a verba diária, data de início, fase de evento e a fase de oferta. Fechou? Então, é assim que eu faço o planejamento financeiro do meu lançamento. Era isso nessa primeira aula. Eu sei que eu enrolei bastante, eu me enrolei, não estou bem afiado, mas essa aqui é só a primeira aula. Não me abandona, não me abandona, que nas próximas aulas eu prometo que eu vou ficar melhor. Talvez as próximas aulas seja até ao vivo, né? Talvez tu esteja comigo aqui no Zoom enquanto eu dou a aula, já tira o feedback, já pensou? Já pensou se enquanto eu estou dando a aula aqui de planejamento estratégico, aliás, na aula 2 que é a aula de distribuição paga de conteúdo, como gerar demanda reprimida corretamente. Já pensou, enquanto eu estou dando essa aula, tu tá ao vivo comigo no Zoom, e depois que eu termino minha aula, eu abro para perguntas e respostas? Já pensou nisso? É possível, tá? É possível. Pode ser um milagre isso acontecer? Pode ser um milagre isso acontecer, porque eu vou lançar esse vídeo no YouTube aqui, cara, e o algoritmo ele não vai me favorecer. Certeza. Então é isso. Eu agradeço que tu ficou até o final aqui. Olha, tá de parabéns por ter ficado até aqui. Se esse vídeo te agregou algum valor, deixa um likezinho, deixa um comentário. Meu WhatsApp tá aqui na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me chama lá, que a gente bate um papo e eu vejo como é que a gente pode dar um próximo passo. Fechou? Até o próximo vídeo. Tchau!